Já tomou cacau, Sheila? Não? É, o cacau, assim, o cacau em si é chocolate, né? Só que quando a gente faz, né, que nem a gente usa nos rituais, tem muitas pessoas que usam em rezos, a medicina do cacau como um ritual. Então, ele é plantado de uma forma diferente, é cultivado, ele é rezado, tem todo uma coisa, assim, por trás dele, né? E esse cacau que eu trouxe lá da Bolívia. O meu namorado, ele é boliviano, mas ele já mora aqui no Brasil há bastante anos. E ano passado, quando a gente foi para lá, foi a primeira vez, eu já consagrava cacau aqui do Brasil, vários tempos atrás. E só que foi a primeira vez que eu consegui ver uma árvore, uma cacauzeira mesmo, e ver o fruto assim de perto, sabe? E daí ajudei no processo de moer o cacau, porque tem todo um processo. Só que assim, lá, pelo menos na região que a gente estava, eles não sabem disso, eles não usam a medicina do cacau como uma medicina. Eles tomam como se fosse tipo um chocolate quente, daí eles botam leite e botam um monte de açúcar. Tipo, eles adoçam muito, assim, tipo, e aqui a gente nem usa açúcar para tomar o cacau medicinal, a gente usa mel, canela, especiaria, ou pimenta, e, e daí acaba que lá, assim, e daí eu lembro que eu era mais nova, porque eu estava na casa dos parentes da minha sogra, e daí eu falei que aqui no Brasil a gente tem, né, uma cultura que vem se expandindo mais a medicina do cacau, as medicinas da floresta e tudo mais, e o cacau ele está sendo muito difundido, né? Pelo menos do ano passado para cá, cresceu muito, assim. E daí eles ficaram chocados, assim, porque lá eles tratam o cacau, tipo assim, como se fosse realmente chocolate, que de fato não deixa de ser, só que aqui tem todo uma cultura a mais, né? E olha que interessante, porque a Bolívia é um país bem cultural. Só que para esse tipo de expansão de consciência, usar o cacau como conexão, chakra cardíaco, que é o que a gente trabalha bastante aqui, o chakra do meio, né? Eles não têm essa consciência. Bem, bem legal. Deixa eu ver se tem alguém que tá. Pri mandou mensagem e apagou. A Pri já tá aqui, será? Certo, sim. Você não consigo ver mais. Gente, eu vou pedir um favor para vocês, tá? A não ser que vocês estejam nuas no banheiro tomando banho, assim, que daí eu não quero ver nenhuma teta aqui, né? Mas abram, se vocês se sentirem confortáveis, abram as câmeras de vocês. Eu quero conhecer a carinha de vocês, se for possível. Não importa como vocês estão, se estão de pijama. Gente, eu tava acessando o campo antes. O meu namorado voltou da Bolívia faz uma semana por aí. Ele ficou quase um mês lá. Ele trouxe pra mim, depois eu vou mandar no grupo, uma meia desse tamanho, que vai, sabe aquelas meias que a gente usava quando eu era criança, listrada? Eu não sei, eu tenho 33, né? Mas eu amava, eu usava aquela meia até o joelho, saia de prega, aquela melissa transparente, porque tinha que aparecer as cores das meias, né? Várias cores, assim, tipo arco-íris. E ele trouxe uma meia, não é tão parecida, só que lembra aquela. E ela é toda cheia de bichinho, com um laço gigantesco. Assim, eu falei assim, gente, o que é isso, cara? O que isso quer dizer? E daí essa meia tava aqui. Eu lavei ela e deixei ela aqui em cima dessa mesinha aqui. Aí fui pra botar a roupa pra fazer a chamada, meu corpo, a meia. E eu não tinha usado ela ainda. Tipo, eu lavei e não tinha usado. Eu falei assim, cara, eu vou usar essa meia. E daí acho que tem alguma coisa aí. Daí agora eu vi a Sheila que tá com um pijama de bichinho. Aham, de bichinho que é gatinho? Aham, que legal. Bom, vamos dar início. Conforme o pessoal vai vendo lá, quem vai percebendo vai entrando. Está sendo gravado também, vou fazer o possível para colocar lá. Ah, deu nostalgia. Sim, sim. Muito interessante, né, a gente viver esses momentos. Foram bons, muito bons. Então, bem-vindos a todos, gatinhos de unicórnio. Ah, unicórnio! Unicórnio. Tu viu minha live sobre os R$ 30, Sheila? Não? Então, tu vai lá no meu perfil ver. Eu encontrei na padaria, não sei se vai dar para ver, uma menininha de 3 aninhos. Aí desfocou. Ela veio me perguntar. Aquele dia era um dia que eu estava pedindo por mágicas. Ela veio me perguntar se ela podia colocar um adesivo atrás do meu celular. Quando eu olhei, é o unicórnio. O unicórnio, para mim, ele é um ser que passa magia, mágica, essa coisa de diversão e tal. Daí agora tu falou assim, gatinho de unicórnio, é exatamente isso. Depois tu vai lá ver.
Tá bem interessante aquela live. Eu saí com R$ 30 para comer um pedaço de bolo e ainda voltei com troco. Muito bom. Enfim, gente, sejam todos bem-vindos. Quem está entrando agora, quem já entrou. Assim, eu estou muito, muito, muito grata de você estar na escolha de receber da minha energia. Já tive trocas com algumas de vocês aqui. A Duda vai vir fazer classe de barras comigo. A Raquel fez sessão comigo individual essa semana. Nos conectamos de uma maneira completamente doida. Tá todo mundo me ouvindo? Queria tentar deixar. Enfim, estou conseguindo ver vocês. Tô conseguindo ver. Então, algumas de vocês eu já conheço, né? Vou conhecer mais ao longo do tempo, mas assim, estou bem grata pela escolha de vocês. Eu vou começar fazendo um pedido, mesmo que vocês não tenham, né, de forma racional e mental, sabendo o significado disso que eu vou pedir, mas façam esse comando de forma energética para o corpo de vocês, que é pedir para o corpo de vocês baixar muros, paredes e barreiras agora. E assim, não. Talvez muitas coisas que eu vou falar aqui não tentem entender, não tentem racionalizar, não tentem trazer para a mente lógica, porque isso daqui é muito mais. Voltou já. Voltou, Duda? A internet aqui tá bem interessante, tá? Porque deu uma chuva agora é bem louca, mas tudo bem. Eu moro mais no interior. Vamos indo. Ah, baixar o quê? Baixar todos os muros, paredes e barreiras. Você vai aprender isso na classe de barras comigo. É uma ferramenta poderosa de Axis. E eu vou te ensinar ela bem, bem certinho. Aqui eu só dei o comando, mas eu vou te explicar como é que funciona. É, Então, não tentem racionalizar, trazer para o mental algumas coisas que eu vou falar, porque por mais que a gente está aqui numa chamada, a gente está usando o computador, a gente está usando a internet, celular, né, todas as coisas dessa realidade, não é uma chamada para vocês racionalizarem. Então, eu quero começar a trazer mais esses pontos de vista, que era o que eu estava falando lá no grupo, que eu não estou aqui para conversar com o mental de vocês. Por isso que vocês se conectaram comigo. Quando vocês viram lá no Instagram, rapidinhos com o corpo, lá, 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 tipo, cara, isso é energia. Por mais que a gente está tratando o corpo, a gente está conversando com o corpo que requer dinheiro, comida, exercício físico ou não, a energia é a primeira linguagem. Então, antes de vocês se conectar com o meu vídeo, vocês já vinham recebendo da minha energia. E isso acontece sem tempo e espaço. Pode ser que vocês já estavam fazendo o pedido no mês passado, no ano passado, e daí chegou no dia tal do mês de agosto de 2026, vocês se conectaram comigo de alguma forma. Porque é energético. É energético. Eu já fiz Access, mas agora que você falou, me deu dor de cabeça, me empoleirou na garganta. Quem que é? Não consigo ver o nome. Por que que não tá expandindo aqui? Ah, peraí. Não consigo ver quem que mandou essa mensagem. A Sheila está travando, mas volta em seguida. Tu já tem barras? O que que tu tem, Sheila? Barras, facelift? Barras? Abre o teu microfone, pode falar. Eu tô rouca, que eu voltei de uma viagem, mas eu não fiz eu não fiz a classe, eu recebi, eu tinha uma amiga, então eu recebi facelift, Axis e tem outra, não tem? Reiki também, ela no caso. Sim. E faz tempo que eu não me conecto mais e ultimamente eu voltei a fazer as perguntas e aí tu apareceu para mim e aí, enfim, eu digo, então quem sabe? Ah, que legal, maravilha. É um universo assim bem expansivo, tá, gente? Quando a gente começa a receber de Axis, hoje, né, eu respiro isso, então tudo que eu vou trazer aqui para você está conectado com isso. Eu sou reikiana, eu tenho as frequências dos arcturianos, eu sou radiestesista, tem várias outras vertentes que eu também já trabalhei. Só que Axis, assim, de fato, foi uma das primeiras que eu me conectei lá em 2021 e é a que mais cria, é a mais que
tem mudado a minha realidade, eu tenho me conectado com quem eu sou, e justamente essa chamada de hoje é para isso, né? Para a gente acessar a nossa felicidade, mas assim, não aquela felicidade dessa realidade, uma felicidade num espaço diferente. Porque talvez até hoje, assim, a gente nunca parou de verdade para se conectar com isso e falar assim, ok, eu fiz, né, o vídeo do milionário, né? O que é ser um milionário para você? E daí várias pessoas me falaram, é ter tantos milhões na conta. Mas daí tu vai perguntar para a pessoa não sabe nem o que ela faria com esse dinheiro. E quando quando bate nesse ponto, o universo não entrega, porque tu não tem algo suficiente para usar esse dinheiro. Dinheiro é energia. Que energia que tu está impregnando? Uma energia de desespero para ter 100 milhões na conta, porque daí isso tu acredita que vai te fazer felicidade? Quando na realidade, se tu tiver, o teu corpo pode ser que ele não esteja feliz. A mesma coisa com morar. Quando eu botei o vídeo, né, pergunta pro teu corpo onde ele gostaria de morar, as pessoas dizem, ai, meu corpo gostaria de morar na Europa, ai, meu corpo gostaria de morar na praia, ai, lá, lá, lá. É verdade, ele realmente gostaria de morar lá? Talvez se ele realmente gostasse, ele já estaria fazendo isso. Ele já teria feito esse movimento, né? Então, a ideia é a gente não racionalizar. Até recentemente, eu estou passando por uma situação bem interessante com a minha coluna. Não sei se vocês estão acompanhando ali nos meus stories. Sexta-feira da semana passada eu travei. Foi muito, muito, muito interessante, assim, a minha criação, né? Porque isso foi uma criação do meu corpo. E eu comecei a fazer os processos, perguntar para ele, né, o que que ele queria me mostrar com esse travamento. Fiquei vários dias sem poder gravar os meus vídeos. Primeiro, eu gerei a criação de lotar o armazenamento do meu iPhone. Eu falei, ok, já aqui já, tipo assim, não consegui mais gravar. Aí depois foi o travamento na lombar. E o meu corpo avisando, avisando. Eu entrei, fui fazendo as perguntas, fui fazendo os processos, falei, corpo, o que que tu tá querendo me mostrar aqui? Porque ele literalmente, gente, ele me travou, tipo assim, de eu nem conseguir limpar o bumbum, mal consegui limpar o bumbum, tipo, depender do meu namorado para botar minha calça e minha meia. Eu falei assim, cara, o que que tem aqui que eu tô escolhendo isso, sabe? E uma das consciências que eu trouxe, eu até mandei um mini podcast lá no grupo, foi o quanto o meu corpo vinha pedindo para mim fazer uma coisa básica, gente, que eu fazia antes muito, porque eu era massoterapeuta também. Só que antes de eu ser massoterapeuta, eu já recebia massagem, porque já é uma coisa que estava na minha rotina. E eu parei de fazer, eu fiquei vários meses sem receber massagem. E o meu corpo ama. Eu sei que o corpo de vocês provavelmente sim, mas tem gente que não dá bola, e de fato não é todo o corpo que gosta. Mas o meu, gente, eu lembro que a última vez eu fechei um pacote de 10 sessões, eu viajava 3 horas aqui de Blumenau para receber massagem lá em Rodeio. Não sei se vocês têm de que espaço que vocês são, mas eu ia uma vez por semana até Rodeio receber massagem. Eu até postava nos meus stories, fazia com o Joel. Maravilhoso, um lugar bem lindo que ele tem lá na casa dele que ele atende. E vocês têm noção do tipo assim, a massagem, sei lá, era na sexta-feira, o meu corpo ficava me avisando, tipo, ansiando por aquele dia. Ai, ai, sexta-feira a gente vai. Parecia uma criança, sexta-feira a gente vai receber massagem. Ai, ai. E eu já sentia, assim, tipo, aquela energia gostosa, aquela coisa de vida, assim, de meu corpo se acender lá. E daí, quando acabou o pacote, eu entrei em vários pontos de vistas. Por quê? Porque o Joel falou assim: tá, esse valor tá desde o ano passado, e daí virou o ano, eu continuei fazendo para fechar o pacote. Ele falou para mim: o valor vai aumentar e tudo mais. E assim, eu fiquei, cara, entrei de ponto de vista de valor, tá, gente? Ali eu caguei com tudo. E assim, ó, escutem, escutem. Peguem uma coisa dessa chamada. Se vocês pegar só isso, já tá valendo a chamada toda. É o corpo de vocês que recebe dinheiro. Se o corpo de vocês pedir para fazer a unha da mão ou do pé e vocês não fizerem, ele vai dar um jeito de criar alguma coisa. Ou ele vai criar mais dívida, porque daí tu vai usar tu não vai fazer a unha, ele vai dar um jeito, vai estragar alguma coisa dentro de casa, o carro vai estragar, o celular vai dar pane, tu vai ter, não importa. Ele vai falar assim: tá bom, querida, tu não quer fazer isso para me agradar, tu não quer, tu não tá nessa escolha que foi o que aconteceu comigo. Eu falei assim: deu, chega. Já não vou mais escolher isso. Aprendi, gente, eu tive que aprender assim, numa dor, tá? Porque vocês não têm noção. Eu fui no Quiro, eu passei uma dor lascada, porque ele mexeu no meu ciático, eu berrei na sala, tá?
porque foi o meu ciático, né, um líquido dentro do ciático que estava preso na minha lombar quando eu fiz o movimento na sexta-feira. Eu paguei uma pessoa para limpar minha casa na sexta-feira, e daí eu fui, tipo, ajudar, porque assim, eu não gosto de deixar a casa toda bagunçada. Então, assim, já tiro o tapete, já deixo tudo levantado para ela só vir e realmente limpar. E eu acho que nessa função eu machuquei. E daí foi piorando até que chegou de noite. Meu Deus, eu não estava nem conseguindo andar direito. Eu respirava, dava uma fisgada assim, ó, que parecia que tava enfiando uma faca. E daí eu entrei nos processos, acessei isso. Eu falei assim, cara, meu corpo, me desculpa, eu vou fazer isso agora. Aí eu marquei Kiro na segunda-feira e amanhã eu vou fazer massagem. Então, tipo assim, em uma semana eu fiz já duas coisas que ele já estava me pedindo há meses. Então, daí, como é que agora eu consigo fazer? Por que que eu não estava fazendo esse tempo todo? Parece que travou, né? Voltou. Voltou, né? Mas nós vamos ter que ter. Vamos exercitar a paciência, galerinha. Paciência, tá tudo bem. Então, assim, a consciência que eu quero trazer para vocês é, cara, o corpinho pediu. Ah, o corpinho pediu um negócio e eu só tenho R$ 50 na conta. R$ 35 para fazer a unha da mão. Cara, vai fazer, porque esses 35 vai criar mais dinheiro para ti. Se tu não fizer, ele vai dar um jeito de comer os teus 50, tu vai lá atacar a unha, cai nos pedaços podre, capenga, xoxa e feia, e é isso. É um dinheiro que cria mais dinheiro. Essa é a ideia de conversar com o corpo, já que é ele que usa roupa, é ele que demanda dinheiro, o dinheiro é criação dessa realidade, o corpo está nessa realidade, a gente é um ser infinito. A gente não precisa de nada disso, né? Então, é o corpo. Cara, é o corpo surreal, assim. E incluam ele nos pedidos de vocês. Incluam o corpinho de vocês. Corpinho, o que você está escolhendo fazer agora? Me mostra o que que eu posso resolver aqui, o que que eu posso fazer aqui, de que forma eu posso ser mais contribuição para ti. Ele ama a gente, ele ama isso, tá? Ele ama isso, juro para vocês. Vocês vão perguntar de que forma, né, eu posso ser mais contribuição. Ele vai, ele vai ficar muito feliz. Pergunta pra ele, o que te deixa feliz hoje, corpo? O que eu posso fazer pra ti hoje que vai te deixar muito feliz? Às vezes é uma coisa bem simples, tipo, eu tô aqui tomando meu cacau. E daí quando eu fui fazer o cacau, eu botei só, eu ia botar numa xícara menor. Daí meu corpo falou assim, não, bota na xícara maior, eu quero bastante. Falei, daí fui botar o mel, quer mel? Tá, quero mel. É isso, gente. Quem é que tá tomando esse cacau aqui? Meu ser infinito? Eu nem tenho boca, não tenho nem estômago. É meu corpo. Então, bora incluir mais esse corpo, sabe? Bora incluir ele. E essa ideia de, tipo assim, o que te deixa feliz é acessar esse espaço de ser do nosso corpo e não trazer isso. Pode ser, gente, eu não tô falando que, tipo assim, ai, então, 100 mil reais ou R$ 1 milhão não me deixaria feliz. Não é sobre isso. Mas, de verdade, hoje, o que te deixaria feliz? O que deixaria o teu corpo feliz? Fiquem uns segundos assim e percebam a energia disso. Quando eu pergunto para vocês o que é ser feliz, eu quero que vocês entrem no espaço do ser e não do ter. Pode ser sim, né, que vocês me digam, é ter um carro X, é ter uma casa própria, é ter uma casa na praia. Tá, isso ok. Realmente, se o corpo estiver na escolha, vocês vão atualizar, isso é fato. Só que o que é ser no espaço do ser? O que que te deixa como um ser feliz, não como um corpo físico? Fiquem nessa pergunta, não precisa racionalizar e muito menos procurar uma resposta agora, sabe? Eu vou lançar essa pergunta para vocês, já desde quando vocês estavam recebendo a chamada, e vai vir algumas coisas. Vai vir algumas coisas, às vezes umas coisas bem que tu vai olhar e tu vai falar assim, nossa, mas que besta isso.
Mas é exatamente isso. Se tu seguir o fluxo de energia disso, é isso que vai te deixar feliz. Sabe como é que vocês estão aqui? Tudo isso que eu tô fazendo aqui junto com vocês, sabe como é que aconteceu isso? Eu vinha pedindo, de que forma o meu corpo poderia me ser contribuição para as pessoas e para a Terra. E daí eu comecei a pedir, o que se requer para que a minha voz chegue ao maior número de pessoas possíveis. E foi indo. Eu fiquei nessa pergunta vários dias. Até que eu estava limpando a casa, organizando as coisas, semana passada ou retrasada. Alguém me falou assim, rapidinhas com o corpo. Deu, ué? Gente, eu não, juro pra vocês, eu não tava pensando, eu nem, juro. Eu não sei, eu não tava pensando em nada disso, eu tava limpando a minha casa, tipo assim, eu tava em outro rolê. Alguém me falou assim, rapidinhas com o corpo. E daí, como eu já recebo muito, já tô, né, nesse fluxo, eu falei assim, ok, eu nem questionei. Eu achei estranho falar até o nome do negócio. Falei assim, cara, mas eu vou confiar nesse fluxo porque foi uma energia tão forte. Sabe daquelas coisas assim que, tipo assim, tu não consegue nem negar o negócio, tu não consegue nem ficar arrumando uma desculpa. Eu sentei com a bunda na cadeira, abri o meu celular sem microfone, sem ring light. Até hoje eu não tenho ring light, eu não tenho. Agora ontem eu ganhei de presente um microfone. Eu falei assim, meu Deus, mas o que que eu vou falar? E daí eu começou a vir, abri a câmera. Nem me organizei muito, assim, não tentei racionalizar. Fiz um para dinheiro. Aí me veio assim, vai pegar todas as tuas notas, porque eu gosto de ter dinheiro, porque o corpo, gente, o corpo ele é físico. Então ele gosta de ver dinheiro físico. Hoje em dia a gente entrou num espaço de muito Pix, muito cartão, muito dinheiro lá na conta, lá no banco, só que o nosso corpo gosta de dinheiro físico. E eu ainda já estou melhorando muito esse padrão. Mas eu ainda, quando eu pego o dinheiro na mão, depois eu vou lá lavar a mão. Inconscientemente, eu acho que o dinheiro é sujo. Tipo, eu ainda tenho um pouco disso. Só que eu já fui trabalhando muito essa crença que eu tinha. E daí o que que eu fazia? Eu comecei a ter dinheiro em casa, guardar os 10% do meu corpo, e então eu guardo os 10% do meu corpo numa caixinha em casa, físico, dinheiro de papel mesmo, em moeda, e nas caixinhas dos meus bancos, né, dos bancos que eu trabalho. Aí o que que eu fiz? Eu lembrei que eu tinha algumas notas. Eu tenho uma nota eu tenho dólar, eu tenho dirhams, que é de Dubai, dos Emirados Árabes, eu tenho boliviano e eu tenho real. Eu tenho quatro moedas diferentes. Aí alguém falou assim pra mim, cara, pega os teus dinheiro, porque tu vai começar o teu quadro de rapidinhos com o corpo falando de dinheiro. Aí tanto é que vocês vão lembrar, tipo, tem um vídeo que eu começo chacoalhando, tipo, as minhas notas. Rapidinhas com o corpo e dinheiro. Gente, eu juro pra vocês, cara, as, a- as informações começaram a vir assim, ó. Sei lá, eu tô falando de cima, mas elas podem ter vindo de todos os poros do meu corpo, porque eu puxo energia de todos os poros do meu corpo. Não, eu não gosto que vem de cima. Mas, tipo assim, aquela coisa começou a vir, eu simplesmente gravei o vídeo, postei. No segundo dia, eu fiz rapidinhos com o corpo, tema casa, moradia, que foi o primeiro que viralizou. E daí as pessoas começaram a me mandar mensagem, começou, tipo assim, eu fechar atendimento e fazendo não sei o quê, e fazendo não sei o quê. Eu falei assim, e daí todo dia, tipo, eu recebo mensagem de pessoas, gente, isso faz 2 semanas. Eu não tô falando coisa pra vocês aqui, tipo assim, oh meu Deus, eu já tô há meses. Sim, isso é super recente, nós estamos no dia 14, faz tipo, sei lá, foi no início de agosto. Eu falei assim, cara, que loucura é essa? E todos os dias, até postei hoje no meu stories, cara, todos os dias alguém me manda mensagem, tá? E eu tava tentando conversar com o meu corpo, tava pedindo pro universo, daí apareceu teus vídeos, tu falando de corpo, e eu fiquei toda arrepiada, e não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, gente, e assim, eu vinha pedindo, eu pedia por isso. Eu falava assim, universo, faz com que a minha voz chegue para as pessoas que estão disponíveis para receber da minha energia, porque muitas pessoas precisam saber disso. Incluam seus corpos. Enquanto tem muitos corpos se suicidando, se matando, e vício, usando droga, e bebendo, e fumando, e fazendo um monte de coisa, a gente pode usar o nosso corpo para ser a grande potência que ele é, porque ele está aqui na matéria. E ele quer que a gente viva muito bem. Ele não quer que a gente viva à base de dor. Tanto é que essa semana eu falei pro meu corpo, falei assim,
Cara, tu me desculpa. Tipo assim, agora é a única coisa que eu posso fazer por ti e eu vou atender. Me fala tudo o que tu quer que eu faça. Tu quer ir para o quiroprata, a gente vai. Tu quer ir para massagista, escolhe qual que é. Daí fiz as perguntas, porque tinham várias indicações. Vamos voltar lá na Márcia, que foi a massoterapeuta que eu falei assim, tu quer fazer mais o quê? Tu quer fazer a unha? Tu quer fazer sobrancelha? Tu quer fazer depilação? Tu quer fazer... O que que tu quer fazer? Tu quer comprar roupa? Tu quer comer um McDonald's? Ou tu quer ir pra praia? O que tu quer ir? Me fala. E daí eu lancei um monte de coisa. Pode ser que, tipo assim, ele não escolha tudo, pode ser que ele escolha tudo, não sei. Só que a ideia é que eu precisei travar o meu corpo para eu parar e eu, uau, olha, você tá pedindo um socorro, você tá falando que tem algo de errado, que eu tô te atropelando, que eu tô lá. E se essa porra desse corpo eu não faço merda nenhuma, caralho. Eu tô nessa realidade, eu preciso de ti. Vai se lascar. Olha eu aqui. E daí eu tô até agora, tipo, eu tô me recuperando. Ontem eu tive uma crise na lombar de novo, só que eu já tava melhor. Eu falei assim, tá bom, corpinho, a gente vai fazer essa chamada, a gente vai continuar, porque daí o que que aconteceu? Eu parei de gravar, gente, eu não consegui mais gravar. Eu mantive os stories, mal e mal porcamente, os atendimentos online, porque eu não conseguia ficar muito tempo sentada. E daí hoje meu corpo falou assim, ó, Tainara, cara, eu não fiz tudo isso contigo, eu não te dei toda essa consciência corporal para que tu parasse totalmente. O que me expande é tu continuar fazendo isso, só que tu vinha fazendo menos por mim. Tu ainda vinha fazendo pouco por mim. Eu quero mais. Eu quero que tu faça mais por mim, porque sou eu que tô te trazendo dinheiro. Então, tipo assim, cara, ó, só de eu falar pra vocês, tipo, eu fico toda arrepiada, porque, tipo assim, né, tipo, a energia, sabe? E é incluir ele, não importa. E eu sei que, assim, ó, gente, se eu ficar de novo, se eu ignorar ele de novo, o tombo pode ser muito maior, porque ele já conseguiu me deixar travada. Nem botar minha própria calça eu não conseguia, como se eu fosse sei lá, uma pessoa de 120 anos. Surreal, assim, sabe? E daí o mais louco, né? É que o meu namorado, depois dessa situação ali, ele teve comportamentos bem interessantes. E é outra coisa que eu quero trazer para vocês. Gente, essa chamada ela vai ser bem fora, tá? Bem fora. A gente começou com o termo que é ser feliz, mas assim, ó, eu vou seguindo a energia, tá? Não tem certo e errado, eu vou seguindo o que está se apresentando no campo. Para alguma coisa tem que servir o que eu tô falando. Então, tipo assim, eu tenho um tema aqui, mas eu não sou apegada no tema. E o meu namorado começou com um comportamento bem interessante. Daí, aí isso foi na sexta-feira, eu me machuquei. No sábado, ele queria lavar o carro, ir lá para minha sogra, jogar basquete. Eu olhei para ele e falei assim: mas tu sabe que eu não tô nem conseguindo botar uma calça sozinha, mal ir no banheiro. Como é que eu vou cozinhar? Como é que eu vou... Eu fiquei meio chocada, assim, sabe, com a atitude dele. Aí ele ficou bravo, falou que ia ficar em casa e acabou ficando em casa. Aí eu já entrei nas perguntas, falei, cara, o que tem nele que é sobre mim? Aí eu levei mais uma taquarada. Isso daqui é o quanto tu estava se maltratando, o quanto tu estava se deixando de lado, gente, porque eu quase entrei num espaço assim de tipo me sentir, no início foi poucos segundos que eu fiquei nesse espaço de tipo você me sentir ofendida com ele, eu fiquei impressionada com o comportamento dele, eu falei assim, gente, meu namorado, ele, tipo, a gente tá junto há bastante tempo e eu nunca vi ele me tratando desse jeito, tava tão estranho. Então, corpo, o que que o comportamento do Fred tá revelando sobre mim? Porque o outro é o nosso espelho. Se eu ficar no julgamento dele, eu não vou aprender nada. Esse ciclo vai se repetir. Eu falei, eu não escolho. Que presente tem aqui pra mim? Que presente tem nessa merda que eu criei? Tô aqui toda travada, fodida, lascada, e o namorado simplesmente quer dar a banda dele, o rolê dele, sendo que eu não consigo nem respirar aqui. Se eu precisar de alguma coisa, eu falei assim, o que está saindo sobre isso? E daí me veio exatamente isso. O quanto, gente, o quanto de um ciclo assim, de não é coisa de um ano, é coisa de uma vida inteira, tá? Uma vida inteira. E abusar do meu corpo e não honrar ele.
sabe? Não honrar ele, essa é a palavra, honrar. É ele que tá aqui, gente, de novo, é ele que tá aqui. Eu não sou ele, só que é ele que tá aqui agora. Então, de que forma eu posso ser mais comunhão contigo, corpo? Como eu posso te honrar mais? Eu fiz uma chamada de 5 elementos da intimidade, que é honra, gratidão, permissão, vulnerabilidade e confiança. E eu tenho usado bastante essas ferramentas com o meu corpo, assim, corpo, de que forma eu posso confiar mais em ti? Porque quando ele disser para mim que é para a gente comprar um celular de 12 mil reais, porque a gente vai dar conta de pagar, é porque ele vai atualizar esse dinheiro. Aí a minha mente vai dizer assim: não, 12 mil reais é muito dinheiro. Não, porque tu tem dívidas em atraso. Não, porque tu tem que pagar a energia elétrica, o aluguel e a comida, e lá, 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 lá. Cara, se ele falou, ele vai atualizar. Porque é ele que escolhe aqui, nessa realidade. Então, criar essa confiança e honrar os pedidos dele. Outra coisa, eu percebia que eu pedi para ele criar dinheiro, e eu converso com entidades, converso com os animais que são classes mais avançadas de Axis, né? Eu pedia contribuição, eu criava o dinheiro, e ao invés de eu usar para o que eu tinha escrito na minha lista de alvos, sabe o que eu fazia? Eu ia lá e pagava uma conta. Ali veio a taquarada também. Meu corpo também falou assim: sou eu que estou criando esse dinheiro. Eu estou te pedindo para fazer uma coisa. Eu quero viajar para tal lugar, eu quero fazer um passeio, tu não tá me levando para passear. E tu ainda tá pagando conta? Então eu vou te mandar mais um pouquinho de conta. Eu só quero pagar boleto. Exatamente. Só que quem é que cria o dinheiro para pagar esses boletos, Joelma? Enquanto tu ficar nesse espaço de eu só quero pagar boleto, o teu corpo vai criar mais boletos pra tu ter que pagar. E daí é um dinheiro que ele nunca cria nada. Ele não cria uma viagem, ele não cria uma saúde, ele não cria um mimo, ele não cria uma roupa nova, ele não cria um celular novo, atualização de um carro, de uma casa, do que for expansivo para ele. É? Por isso vive endividado. É? Então, assim, gente, é que isso é muito dessa realidade, é muito esse negócio de dívida e a forma como a gente aprendeu a lidar com dinheiro hoje, diante de todas as ferramentas, tudo que eu ensino nas minhas classes, né, nos meus atendimentos, hoje eu funciono de uma forma completamente diferente com o dinheiro. Eu consigo já ter, né, esse espaço diferente. Por quê? Porque eu não sou dessa realidade, eu só estou aqui. Então, a gente chega num nível do tipo assim, cara, mas como faz isso se tu tem tanto de dívida? Como é que tu consegue fazer isso, tomar essa escolha, fazer essa decisão? Eu falo simples, eu falo, gente, é porque foi o que o meu corpo escolheu. Eu tô no espaço de honrar ele, foi ele que criou esse dinheiro. Se eu não fizer isso, eu vou voltar pro ciclo de endividamento, de ter que voltar pro CLT. Eu falei assim, cara, eu não escolho. Faz 3 anos que eu tomei a decisão de ser autônoma, né? Então me veio isso assim, que escolhas diferentes eu posso fazer a partir de agora? Então é no espaço de olhar para isso, para quem está criando dinheiro, que é meu corpo, diferente. Não vou entrar no errado de mim, de tudo que eu já fiz e tal, antigamente, né, no meu passado. Mas eu hoje eu funciono de uma forma diferente, sabe? E eu tô percebendo que as pessoas que estão chegando, elas são hoje quem eu fui, tipo, há 10 segundos atrás. Então, todos os meus atendimentos são voltados para isso, assim. Tipo, eu falo, cara, honrem o corpo de vocês. A Raquel tá aqui, tipo, ela não me deixa mentir. A gente bateu muito nessa tecla, assim. É uma baita de uma profissional. Cara, só precisava, tipo assim, de poucos ajustes, e daí ela vinha pedindo pro universo, simplesmente o vídeo meu apareceu pra ela, se conectou, fechou um atendimento comigo já. Eu falei assim, Raquel, ela falou, tá, eu ganhei uma viagem pra Dubai. Eu falei assim, quando tu estiver lá em Dubai, tu e a tua família, tu vai me mandar uma foto, tu vai dizer assim, eu fiz isso. Porque nem uma viagem gratuita que ela tenha onde ficar, essa bicha ainda não fez. Vocês têm noção disso? Então, cara, vai fazer essa porra. Vai fazer esse caralho desse negócio. Vai pra onde é que tu tem que ir.
E falei pra ela, Raquel, tu tem ideia do quanto o teu corpo vai criar mais dinheiro lá em Dubai? Puxa energia, eu puxo energia de Dubai, gente. Tanto é que eu tenho uma nota de dirhams de, de Dubai. Uma amiga minha viajou lá pra Dubai e ela sabe que eu sou louca pra aquele lugar. Inclusive, eu vou também. Raquel, vamos é muito Raquel. Já vou fingir que eu vou ficar lá na casa, lá na boia da cliente da Raquel, já vou conseguir um lugar pra ficar. E daí ela acabou me dando essa nota, já venho me conectando e puxo muita energia de Dubai, tá? Muita energia. É uma terra muito rica, tem muito ouro, puxo energia do ouro também. Então, assim, cara, o que se requer, gente, para que a partir de agora, dessa chamada, vocês todos que estão aqui recebendo dessa energia, peguem todas essas consciências que eu estou trazendo para vocês, não coloquem na porra da gaveta da escrivaninha de vocês, usem isso. Vejam, maratonem os meus vídeos, façam perguntas no grupo, tá? E me ajuda com uma ferramenta. Se eu perceber que não tem energia para aquilo ali, eu vou dar ou não vou dar, vem para um atendimento individual, faz uma classe, aprende a usar as ferramentas, porque o manual de barras é um manual gigantesco, tem 500 mil ferramentas, e são todas essas que eu uso. Foi essas classes que me ajudaram a receber no meu corpo. Então, cara, é a primeira coisa, gente. A primeira coisa. Tipo, não tem como eu falar com vocês num outro espaço, sabe? E é exatamente. A Sheila passou assim, tá chorando. Eu falei assim, né? Então, eu anotei aqui umas perguntas, mas eu falei assim, cara, eu vou entregar o que elas estão dispostas a receber, sabe? Tipo, não, eu venho com algo programado, só que no fim, tipo, eu percebo a energia do grupo, o que está se requerendo e eu vou. E me veio muito isso, né? Quando meu corpo escolheu colocar essa meia, me veio isso, assim, cara, quanto o nosso corpo tá pedindo, assim, por uma diversão, por uma brincadeira, por um descanso, por esse tipo mais leve. Ai, que se foda que eu vou sair de uma cor. A calça de uma cor, a blusa de outra, que vão rir da minha cara. Tipo, veio uma energia assim, sabe? Tipo, ai, que se foda se eu vou estar na moda, se isso vai combinar. Sabe? Tipo, vou ser mais colorida. Me veio isso, assim, uma energia de. Voltou, né? Ah, deixa eu ver aqui. Ô, Lu, preciso descobrir qual a consciência ou crença por trás da escassez. Ô, Lu, não necessariamente tu precisa saber, tá? De forma racional. É o que eu falei no início da chamada. A gente não precisa acessar. Como é que eu posso explicar isso para vocês? A gente não precisa saber exatamente qual é a crença para limpar ela. A partir do momento que a gente faz o movimento para começar a receber do nosso corpo, é, essa chave já vira, começa a vir para ti os lugares que tu tava vibrando na escassez, vamos dizer assim, sabe? Tipo assim, o teu corpo vai dizer para ti que ele quer usar uma pasta dental que custa R$ 32, uma sem flúor. Mas não, tu usava uma de 12. Cara, confia. Ali tu vai perceber uma escassez. Porque se tu tava usando de 12, teu corpo pediu uma de 30, isso é escassez, porque tá incoerente. E quem tá criando dinheiro para pagar essa pasta de dente é o teu corpo. Então ali já tem, de cara, já tem uma escassez. Só não precisa saber de onde ela veio e para onde ela vai. Não precisa tentar controlar. Pode focar no controle, inclusive. É, então confia nisso. Confia porque ele vai, a partir disso ele vai criar dinheiro. Ai, tá, mas como é que ele vai criar dinheiro se eu vou comprar uma pasta de 30? Eu vou gastar R$ 20 a mais? Cara, ele vai dar um jeito. Cada corpo que tá aqui me olhando vai dar um jeito de criar esse dinheiro a mais, sabe? Então, ele vai dar um jeito. O meu corpo cria dinheiro de uma forma, o da Raquel pode ser que crie dinheiro indo lá para Dubai, o da Duda pode ser que crie dinheiro indo lá no mar, botar os pés na areia, o da Lu pode ser que crie dinheiro brincando com as crianças, o da Ana pode ser que crie dinheiro, sei lá, cada um vai criar dinheiro de uma forma, porque cada corpo é um corpo, né? Então, estejam na disposição de honrar os seus corpos, gente, estejam na disposição de honrar os seus corpos. E assim, ó, para contribuir mais com vocês, eu vou criar semana que vem, tá? Uma chamada, que é uma chamada que vai ser na quarta-feira.
Provavelmente vai ser esse horário, eu vou perguntar qual é o horário que vai expandir aqui para nós. É uma chamada de iniciando a conversa com o corpo. É uma chamada de iniciação. Hoje eu só passei, né, mais ou menos, o que vocês podem começar a receber dos corpos de vocês. Mas eu criei um método prático, fácil e rápido. Ah, olha ali, ó. Hoje senti vontade de ir na praia. E raciocinei, racionalizou, né, que estava feio, chovendo e não fui. É exatamente aí. A gente usa a nossa porra da nossa mente pensante, que não cria bosta nenhuma, porque ela é campeã em criar merda, e daí a gente não faz. Daí a gente não honra. É nesse espaço, gente. Peguem isso. Todos os lugares que a nossa mente está ali se sobrecriando, tentando arrumar desculpa. Ai, porque tá chovendo, ai, porque tá frio, ai, porque eu não tenho dinheiro, ai, porque eu vou pagar mais caro, ai, porque não sei o quê. Pergunta pro corpo. Corpo, é verdade, tu escolhe? Então tá bom, então eu vou confiar nesse negócio e vou fazer porque eu sei que tu vai trazer o dinheiro para isso. Eu sei que tu vai trazer o dinheiro para isso. Porque eu sei que é tu que cria dinheiro. Aí, gente, fiquem na pergunta, de que forma eu posso criar mais aqui, né? Mas isso é a ferramenta da outra chamada. E daí, o que que vai acontecer? Nessa chamada de iniciando a conversa, eu vou trazer as ferramentas práticas, exatamente isso que eu falei agora, porque tem um método, tem uma forma. A forma como vocês se conectam com o corpo de vocês, a parte inicial, que é baixar muros, paredes e barreiras, as perguntas, as limpezas que vocês podem fazer, o que vocês vão perceber no corpo de vocês, porque às vezes vocês vão perceber um negócio assim louco, vocês vão me mandar mensagem, tá? E pelo amor de Deus, o que que eu faço com esse negócio? Então, tipo assim, vocês, assim, ó, agora que vocês estão se conectando mais com o corpo de vocês, vocês vão ver que vai vir bastante coisa, sabe? Aí eu vou ensinar também quando vocês podem perceber se é de vocês ou se vocês estão captando a energia, o corpo das outras pessoas. Gente, é bastante coisa, tá? Tô só dando uma pincelada aqui. Mas assim, a minha ideia com essa chamada, eu vou dividir ela em dois tempos, mas não vai ser algo incrivelmente longo, assim. Só que eu vou seguir a energia do tempo também, não tem ponto de vista sobre isso. Mas eu vou dividir ela em duas fases. A ferramenta básica e prática de ensinar vocês a conversar com o corpo e perceber as respostas. E esse perceber a resposta não é para entrar no espaço de, tipo assim, racionalizar a resposta. Meu corpo não vai falar que ele quer uma pasta de 32, eu vou ficar lá cheia de ponto de vista e não vou comprar o negócio de 32. Sabe? É para você seguir um fluxo. Porque daí, comprando a pasta de 32, ele vai criar outra coisa. E daí eu vou ensinar a ferramenta para criar outra coisa. Daí eu vou ensinar a ferramenta para. Tipo assim, é um ciclo, é um fluxo de energia. Vocês vão entrar num fluxo de energia. E quando eu fiz a live lá da padaria, é exatamente isso que eu percebi naquele dia. As pessoas estavam percebendo uma energia de dinheiro, uma energia de pessoa rica no meu campo. Gente, eu tinha R$ 30 na conta. Corta para eu com R$ 30 na conta. Como assim? Ali eu percebi que eu vinha pedindo para essa energia do dinheiro ali eu peguei o rolê. Eu falei assim, cara, R$ 30 na conta. Uma criança de 3 anos e um senhor de mais ou menos uns 78 falaram que eu tenho muito dinheiro, que eu sou muito rica. Eu falei, é o quê, Mona? R$ 30 na conta? Aí eu peguei e falei assim, cara, isso daqui não é sobre dinheiro. Isso daqui não é sobre quanto que eu tenho na conta hoje. Porque o meu dinheiro, tipo, é fluxo. Ele vai e volta, ele entra, ele vai e volta, ele não para o meu dinheiro. Só que naquele dia, justamente, eu tinha R$ 30. Eu falei assim, meu Deus, essas pessoas estão pegando o quê? O que que tá pegando? Até que, muito rapidamente, eu já acessei a consciência e falei assim, cara, isso daqui não é sobre dinheiro físico. Isso daqui é um negócio muito mais embaixo. E eu acessei, eu peguei isso, sabe? Porque eu vinha pedindo pro meu corpo, para ele ser a energia do dinheiro. Então, eu vou ensinar para vocês essas ferramentas, para vocês usarem, para vocês perceberem, estarem disponíveis, conscientes e presentes para perceber. Porque não adianta vocês conversar com o corpo de vocês e soltar o barco e deixar o barco desgovernado lá. Não, vocês não vão pegar nada. Vocês têm que estar mais presente, mais consciente para continuar, né, alimentando esse fluxo. E daí, gente, essa chamada de semana que vem, que vai ser na quarta-feira, ela tem energia o valor que me veio foi R$ 47, tá? Então essa vai ser a energia de troca. E o que que eu percebi de criar? Eu estou na criação, ele já está quase sendo finalizado, um manual escrito, para quem é da visualização e da escrita,
Eu criei um manual de iniciando a conversa com o corpo. Então, eu vou fazer essa chamada. A primeira parte da chamada, a outra anotando ali, eu também sou assim. Então, a primeira parte da chamada vai ser eu ensinar para vocês a ferramenta prática, e a segunda parte eu vou facilitar vocês. Então, como que vai ser essas facilitações? Vocês vão me trazer, quem sentir, né? Tipo assim, eu sei que, por exemplo, a Sheila quer levantar a mão e vai perguntar alguma coisa para mim. Às vezes a pergunta da Sheila vai ser a mesma consciência que a Raquel tá perguntando, que a Duda tá perguntando, que a Lu, que a Ana, que a Júlia. Então, tipo assim, tudo é contribuição, né? Então, eu vou facilitar vocês. Então, na segunda parte da chamada, vocês vão me trazer, né, de que forma eu posso ser contribuição, o que vocês estão percebendo com o corpo, que vocês já estão recebendo da minha energia, estão recebendo mais ainda agora nessa chamada. E daí, o que que eu percebi de presentear vocês, né? Quem entrar na chamada hoje, eu vou dar totalmente gratuito esse manual. Então, vocês já vão, vocês vão receber em primeira mão esse manual gratuito, que depois eu vou disponibilizar para as pessoas que querem comprar ele, né? Na plataforma e tal, vai ser bem legal. Vai ser meu primeiro produto online de blogueiragem, sei lá como é que é o nome disso. Vai ser meu primeiro produto, gratidão. Suas lindas. Então, é isso. Quem perceber de entrar na chamada de semana que vem vai ganhar o bônus, vai ganhar o manual. Acredito que o manual eu vou finalizar ele no máximo até segunda-feira, estourando segunda-feira, já tá quase acabando. Assim, gente, não é uma apostila de 500 mil páginas, não tem enrolação, vocês não vão ficar perdida. É uma coisa assim, ó, prática e, e é aquilo, entendeu? Pode, Sheila, pode chamar as amigas, pode, gratidão pela contribuição, pode colocar todo mundo aqui, porque, assim, gente, eu criei isso, tanto a chamada quanto o manual, para que, como eu vinha pedindo, né, universo, leva a minha voz para mais pessoas. E se eu criar um produto físico, as pessoas vão ter acesso a isso por 10, 20, 30, 500 mil anos, porque assim, ó, eu não sei até quando eu vou estar com energia e disposição e meu corpo vai escolher gravar vídeo. Então, tipo assim, eu escolho que seja muito tempo, só que como eu sigo energia, hoje eu sou facilitadora de classe de barras, sou facilitadora de consciência, então assim, atendo online, travou, voltou, voltou, né? E, e gravo vídeo para vocês. Então, tipo assim, que ano que que mês, que dia que o meu corpo vai escolher fazer isso. E eu sigo fluxo. Tipo assim, eu não tenho ponto de vista. Se ele me mandar ir lá fazer limpeza de pele, eu vou fazer um curso de limpeza de pele e vou começar a atender com limpeza de pele, porque é uma coisa que eu gosto e talvez vai criar mais pra mim, eu vou seguir, entendeu? Tipo, eu não tenho isso. Meu Deus, eu já fui muito, gente, já fui muito apegada. Eu fiz técnico, eu fiz graduação, então eu estudei mais de 6 anos da minha vida administração. Tenho um monte de diploma. Trabalhei na área da administrativa praticamente a minha vida toda. Já trabalhei em banco, já trabalhei em cooperativa de crédito. Então, assim, já fiz um monte de coisa. Já fui vendedora de loja de shopping. Não tem ponto de vista sobre isso. Então, eu sigo a energia. Hoje é isso que eu sou. Essa sou eu de agora. Prazer, essa sou eu de agora. Então, vocês estão recebendo essa parte. E daí, se as pessoas tiverem a chamada gravada e o manual em mãos, elas vão acessar aquilo de lá a qualquer momento. E é isso que eu quero. Tipo, eu escolho que vocês tenham isso de forma livre. Se amanhã ou depois quiser encerrar o grupo de consciências, a comunidade que eu tenho com vocês, vocês não fiquem tipo, ai, o que que a Thay falou mesmo? Como é que era aquela pergunta do corpo? Não, tipo, vocês já vão ali, vão abrir o negócio, ou vão assistir a chamada, ou vão pegar o manual. Então, tipo assim, a ideia disso é realmente algo prático. Eu não vou ficar enrolando, não vou ficar. Sente aqui, medite que nem o Buda por 15 minutos. Baixa sua. Não, tipo, é uma coisa prática, entendeu? Tô lá na fila do mercado, tô conversando com o corpo, tu escolhe o A, tu escolhe o B. Tô lá no banco e a porra da fila tá travada, do caixa. Corpo, o que você quer pra gente desenrolar esse negócio aqui? Tá com pressa? Eu também. Então vamos desenrolar. Puxa a energia já do caixa. Então, tipo assim, é isso. Sabe, ferramentas de corpo, o corpo que vai no banco, o corpo que vai no mercado, o corpo que vai na gasolina. Aí, assim, o que a gente capta muito quando a gente começa a incluir mais o corpo, que é uma coisa legal de falar para vocês, é que, assim, ó, acontece de quando acontecer algo que é meio desafiador, é meio interessante, por exemplo, o meu carro.
O meu carro se chama Pedro. Como eu converso com entidades, o nome do meu negócio é Maria Madalena, meu carro é Pedro, o nome da minha casa é Liz. Então todo mundo tem um nome porque é o nome que eles escolheram. Para vocês terem. Ai, filho, desculpa, meu amor. Acabei de derrubar, filhinho. Para vocês terem uma ideia, esse ano eu adotei dois gatos, né? Contra tudo e todos, porque minha cachorra Pitbull, ela mata 500 mil gatos. Aí já matou 500 mil gatos aqui em casa. Aí eu fui fazer uma classe de conversando com os animais, e o Cássio, eu recebo muito do Cássio, que é o facilitador de consciência de Access Consciousness, ele falou assim, o que você lembra que tu puxa a energia da tua cachorra e sobrecrie tudo isso, essa energia dela, de tipo assim, cara, percebe que ela está se divertindo matando os outros gatos. E os outros gatos que estão entrando no teu terreiro tomam escolha de morrer através dela. Não tem ponto de vista sobre isso. Quem tá criando o ponto de vista? Eu fico assim, ó, gente, juro pra vocês, eu demorei mais de um mês. Eu olhava pra Bela, eu sou apaixonada por ela, ela foi meu primeiro animal de estimação, assim. Eu olhava pra ela e falava assim, meu Deus, Bela, como eu posso receber mais de ti? Como eu posso receber mais de ti? Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer com essa porra dessa informação fora aqui, caralho? Sabe quando tu quer desver o negócio que tu viu? Tu quer voltar atrás, tu fala assim, ai, não, não, peraí, não quero ver esse negócio. Eu falei assim, cara, o que que eu faço com isso? E daí eu já sempre quis ter gato, sempre, sempre, sempre. Só que nunca tinha por causa dela, ela tem mais de 10 anos. Eu falei assim, cara, quer saber? Teve um dia que meu namorado falou assim, mas tu pode ter gato, tu quer você tem vontade, eu não tô na escolha. E daí eu adotei os dois quando eu escolhi. Daí é todo um rolê, né, gente? Eu tenho que deixar os meninos soltos durante o dia e durante a noite eu prendo os meninos e as duas, que é a cachorra do meu pai, que é uma Rottweiler, e a minha cachorra, que é uma Pitbull, são soltas dentro do cercado, porque a gente mora numa área bem grande e elas ficam aqui. Então, tipo assim, tem um esquema. Aí, quando os dois chegaram, eu fui. Nossa, eu não sei nem por que que eu tô falando isso. Olha só, eu tô falando de corpo e eu tô aqui falando de a classe de conversando com os animais. Nossa, como pode melhorar tudo isso? Então, vocês, olha, tem alguém puxando minha energia pra falar disso, né? Porque tem nada a ver com só na sopa. E aconteceu que eu adotei eles. E quando eu adotei eles, já vou terminar esse assunto. Eu peguei, a Duda, minha cabeça é bem assim, X-Men, né? X-Men. A gente é X-Men. E daí aconteceu de eu adotar os meninos e eu dei nome pros dois. Beleza, dei o nome ali pra eles. Quando eu fiz a classe, é, me veio assim, cara, será que esse nome que eu dei eles realmente escolhem? E daí eu fui me conectei e pedi pro meu corpo, ó, de novo, eu já venho usando meu corpo bastante, só que eu que tinha coisas que eu não reconhecia. Eu falei assim, corpo, você pode se conectar com o meu gato preto, por exemplo? Acordou, filho, acordou. Gente, ele tá aqui atrás esse tempo todo, eu mandei foto lá no grupo, né? Agora ele acordou, tá sentado. Aí, aí eu peguei e me conectei com o corpo, já tinha dado nome, já tinha passado vários meses eles aqui em casa. Falei, filho, que nome que tu quer? Eu nem te perguntei, né? Gente, ele falou. Eu tinha botado o nome desse preto de Pantera. Sabe qual foi o nome que ele escolheu? Bolinha. Nada a ver com o nome que eu dei, gente. Nada a ver. E o Otto, eu botei o nome dele de Shiva. O nome dele é Otto. Aí, quando eu fui falar para os meus pais, eu falei assim: olha, gente, eu conversei com os meninos, os meus pais, né, não, eles me acham completamente louca, e realmente eu sou, mas eu falei assim: eu conversei com os meninos, e agora eles mudaram de nome. Então, tipo, vocês vão ter que se adaptar ao nome que eles querem agora. Aí, no início, deu o maior do rolo. Voltou? Voltou, né? Ju, gratidão, beijo. Aí no início deu o maior do rolo, assim, porque daí o meu pai já tinha se acostumado com o nome, minha mãe já tinha se acostumado com o nome, eu falei, mas é esse o nome que eles escolhem. E daí eu lembro que a minha mãe falou assim, Otto? Eu falei assim, pois é, né, mãe, bem aleatório, né? Mas foi o nome que, quando eu perguntei pra ele, foi o nome que veio. E, gente, assim, tipo, vem, tipo, tu não fica racionalizando qual é o nome e tal. Aí eu falei assim, Otto, dela falou assim, isso é nome de velho? Eu falei, isso é nome de velho. Gente, o gato, ele acorda de madrugada, ele vai dormir com as galinhas, tá? Sem brincadeira nenhuma. Juro pra vocês. Juro pra vocês, tá?
Ele tem a característica de pessoas mais idosas, assim, tipo, que dormem super cedo e que acordam de madrugada. Meu Deus, ele me acorda todo santo dia de madrugada, tá? Então, assim, é uma loucura observar o comportamento deles, de fato, enfim, não sei nem por que eu entrei nesse assunto. Mas é isso, amores. Alguém tem uma pergunta? Alguém quer abrir para alguma coisa? Levanta a mão, Sheila, levanta a mão. Oi, meu amor. O teu microfone tá fechado? Tá, pode falar, pode falar. Eu cliquei aqui, mas não consegui. Agora, vai. Abre o teu microfone. Eu não ouvi, era eu. Tá conseguindo me Aham. entender? Sim, tô te Tô bem. entendendo. Amor, primeiro Já de tudo, eu perguntou pro gostaria de te corpinho? agradecer. Já. Não, então, era sobre isso. Tu falou tudo e mais um pouco. Todas as coisas. Primeiro de tudo, eu quero te agradecer, porque ultimamente eu venho percebido isso. Eu tive um processo muito intenso, e quando eu comecei a perguntar, cada vez que eu pergunto para o meu olho o que eu preciso ver, que eu ainda não vi, que se eu tivesse visto, atualizaria, e aí eu vejo, eu não gostei, igual daquilo que tu falou, aí dá pereba no olho. É, porque Então, tu mas tá no agora outra coisa, julgamento? Tem alguma coisa que tu não tá querendo receber? não gostei. E assim, ó, tu veio para mim no momento que eu já tive esse contato lá atrás, assim como eu me conectei, depois eu me conectei com outras coisas e fui. Tu falou que é dos arcturianos, essa minha amiga também era. E interessante que eu acreditava em tudo que ela falava, era neutro, mas eu não me interessava em perguntar. E hoje eu me surpreendi que eu faço parte de outro comando de missão e dos venusianos. E aí eu nunca imaginei, sabe? Estou iniciada agora, vou trabalhar com as mandalas. Só que é o seguinte, a minha expressão foi trabalhada, o meu corpo, quando eu voltei para cá, para esse lugar que eu voltei a morar, que eu tinha separado, começou a pressão alta, começou a estourar coisa, eu comecei, enfim, o meu corpo, eu tinha emagrecido 35 quilos e aí ele voltou. Tem toda a memória do ambiente, eu entendi, eu trabalhei a casa. Aí eu, agora, recentemente, eu descobri o nome da casa, instalei uma coluna de arco-íris aqui, e eu queria que o nome fosse arco-íris. Eu sentei no chão e ela disse, não, é elementais, sabe? Aham. Tu falou dos animais e apareceu um coelho. Eu fui meu filho queria um cachorro, eu não tinha muita coisa para eu cuidar. Meu corpo não escolhe cuidar de bicho, ele escolhe cuidar de criança, de trocar fralda, mas de limpar a cacaca de bicho ele não tá afim. Mas é Aham. uma coisa que eu faço pelo meu filho. E aí a gente tinha um coelho antes, e aí antes de mudar para o apartamento, o coelho, sei lá, eu paguei alguém para cuidar e quando cheguei lá não estava mais. E aí Uhum. apareceu o coelho, que é o mesmo coelho que voltou para nós. Agora, o que? 1 ano, 2 anos depois, é o mesmo. Meu filho botou o nome dele de Marshmallow, mas ele é o Chico, que eu sei que ele é o Chico. E aí Aham. apareceu, e depois eu entendi que Voltou. voltou. Uhum. Eu não estou pensando mais em ter bicho. E apareceu uma gata aqui da vizinha que faleceu de câncer. Aí eu fui descobrir, era de uma vizinha aqui na frente. Ela já rodeava aqui em casa, mas ela nunca tinha. E de repente ela escolheu que era eu e tal. E eu estou nesse processo de entender ela, porque ela acorda de madrugada, ela pede comida de madrugada, ela zanza, ela me assusta. Tipo, no começo eu sentia a energia da dona dela, hoje não mais. Mas ela tem Sim. uma coisa ali que eu ainda não entendi do porquê que ela. Mas enfim, tá aqui comigo. Tentei devolver, não deu certo. E eu chorei muito, porque assim que ela chegou, eu fiquei com dó de botar pra rua, porque parecia que eu amava aquele bicho de um jeito. E eu tinha escutado uma tiragem coletiva que dizia que apareceria algo, ou em alguém que já tinha, né, ascendido, ou em animal. E aí chegou no mesmo dia essa menina, e o meu filho chorou horrores, dizendo que a oração dele foi atendida, que ele queria um gato. Então, tipo assim, até Ah. que ponto é? Uhum. Então, não estou entendendo, não, já faz alguns meses que eu tô com ela, eles estão se adaptando, agora já chegam perto, se cheiram, mas eu ainda Aham. não entendi direito o quê. Mas a respeito do meu corpo, eu realmente preciso receber dele. Em questão de aparência, tem um julgamento, que eu fiquei feia, as catarses, né? E quando tu dá um salto quântico muito grande, o corpo, ele
Ele demora um Sim. pouco, ele sofre quando tu vai para a mente primeiro. E aí, o dia que tu perguntou do que o corpo escolhe morar, eu te contei. Ele escolheu Fortaleza, Ceará. Não faço ideia de como eu vou chegar lá, que eu Tu não respondeu no conheço. meu vídeo? Respondi, conversei contigo, no, enfim. E assim, eu tinha tido clareza sábado, dia Ah, eu 17, lembrei de ti. Gente, eu falo com 500, agora eu tô lembrando de ti, tô lembrando. Aham. do, do encontro que eu tive com o rapaz na última vez na pousada ali também, que eu escolhi Sim, ficar por causa do aham. café da manhã. É, então, assim, ó, o meu corpo criou um discurso para a formatura, onde aquilo que tu falou ali do teu quadro que tu recebeu, o nome, eu até comentei aqui, é um reconhecimento interno de que aquilo é teu. Eu Ah, resolvi me cadastrar num curso aqui. Sabe aquela coisa quando te chama, tu sabe que ali é teu lugar, que tem alguma coisa para ti e tu obedece? Então, sim, eu curei coisas de 6 anos que eu vinha trabalhando aqui, o meu corpo atualizou na matéria. Assim, ó, é de chorar de gratidão direto, assim, ó. é, Ganhei é. um discurso de palestra que quando a professora pegou uma frase de cada um, me escreveu um texto, quando ela começou a ler, eu sabia que aquilo ali era meu, eu me arrepiei toda, foi um reconhecimento interno. Parece que ela leu meus cadernos, ao jeito, com a palavra que eu uso, ao tom, sabe? Tudo, a narrativa, era meu. E aí ela perguntou quem gostaria de representar a turma no discurso, eu levantei a mão, porque, mas na verdade eu já estava feliz de reconhecer. Aí ninguém levantou, eu levantei. Quando eu levantei, levantou mais duas. Aí ficou aquela, quem vai, quem não vai, eu baixei minha mão. E disse, não, pode ser uma de vocês, porque para mim eu já estava satisfeita de ter reconhecido aquilo, sabe? Para mim já estava bom. E aí voltou. Voltou. Uhum. Aí eu entendi que o meu corpo queria resolver aquilo, que era uma oportunidade de a gente quebrar aquela barreira, sabe, de exposição física, de falar em público e tudo mais. Fiz o discurso, na hora parecia que ia sair, o corpo, como é que é? Te acostuma que essa é a nossa vida, não vai acontecer nada de mal, ninguém vai fazer mal com a gente, é o nosso lugar, vamos brilhar, por causa de traumas da infância, de me esconder, sabe? Aí ganhei Sim. uma viagem no sorteio pro Costão do Santinho de 3 dias, acabei de voltar de lá. Gritei muito, bebi muito, andei na chuva, por isso eu tô rouca. Mas a Ai, que questão agora é que maravilha. eu já sei. A questão agora é que eu já sei que não dá mais para fugir. Eu quebrei a mão tentando trabalhar em outra coisa, não tenho mais como fugir. Meu corpo já deu, sabe? Então agora é me Sim, posicionar, abrir a boca e ser voz. E aí o jeito agora é como meu corpo escolhe fazer, sem perder a sim. leveza e tal. Esse malemolência aí, sem perder a alegria. Daí tem marketing, tem o jeito de rede social, sem perder a alma e o brilho de tudo aquilo, sabe? É encontrar um jeito agora, que é, eu já sei que é. Então, até precisa. Agora, foi bom que tu comentou esse negócio de marketing, né? Até para isso de marketing, quem é X-Men, eu acredito que todas vocês, pelo menos humanas, vocês não são, porque senão vocês não estariam aqui nessa conversa bem louca. Mas a Axis fala que a gente tem quatro, né? Na classe de bases a gente aprende e aprofunda isso: humano, monoide, tech, e agora vieram a classificação dos X-Men, que são pessoas que têm alguma neurodivergência, que é essa realidade fala. Então, autismo, TDA, TOC, TDAH, bipolaridade, enfim. Eles dizem que essas pessoas, que eu me incluo, têm superpoderes. Só que se a gente for olhar para essa realidade, a gente acaba, meu Deus, se minando, assim, né? Alguns até tomam remédio, outros viram loucos, outros se suicidam, porque estão toda hora recebendo muita informação. E eu tenho um nível né, de autismo, já falei ali para vocês ali no meu Instagram. E acontece que até a forma de funcionar com as redes sociais, com o marketing que tu falou é diferente. Tudo, tudo. A ferramenta de usar para o corpo é para tudo. Tipo assim, quando tu chega, por exemplo, os meus vídeos, gente, eu não programo horário, eu simplesmente abro a câmera do jeito que eu tô e gravo. Às vezes eu pego e tenho o hábito de passar um gloss, pra tipo assim, ai, ou que o meu corpo quer estar um pouquinho mais bonito, vou lá e passo um gloss. Mas assim,
Fui descobrir negócio de microfone, que é uma ferramenta ali do iPhone, gravando os meus vídeos. Não tenho esse negócio de tipo assim, tem que ter pitch, tem que ter CTA, tem que ter não sei o quê, tem que gravar até tal, tem que... Cara, tem vídeo meu que tá viralizando com quase 3 minutos no Instagram, que é uma plataforma rápida, de 8 segundos, 8 segundos, 9 segundos, 9 segundos, porque eu aprendi isso. Que vídeos no Instagram viralizam com até 9 segundos e a pessoa fica olhando por 3 segundos, tipo, uma coisa bem louca, assim, bem dessa realidade mesmo. No TikTok, sim, são vídeos mais longos, que daí a pessoa consegue botar lá no 2.0 lá, lá. Eu quebrei completamente essa realidade. Eu falei assim, que é essa? E, tipo assim, me veio postar isso no Instagram. Eu tô criando pro TikTok também, só que o TikTok tá mais de boa, assim, do que o Instagram. Simplesmente eu falei assim, gente, vídeo de 3 minutos, as pessoas estão assistindo, tá sendo contribuição, tô ganhando seguidor, tô conseguindo conversar, ter interação com as pessoas, que era isso que eu queria, né? Não queria criar seguidores, como é que eu posso dizer? Não é falso, mas tipo, seguidores que não estão conectados com isso que eu tô falando aqui, porque senão ia ficar gastando energia falando com o mental das pessoas, coisa que eu não tô disponível. Eu falei assim, não, universo, me manda pessoas que estão disponíveis para receber de mim. E é isso que tá acontecendo. Então, assim, Ano até. passado, ano passado eu recebi essa informação e olha que interessante, o nome do meu quadro que veio para mim é Um Excelente Ponto de Vista. E eu nem lembrava mais das perguntas de Axis, e agora voltou. E eu sei que é no TikTok e é com live. Então, e no Uhum, TikTok eu cresci muito rápido, e o meu TikTok está parado há 8 meses. E aí eu fui voltar a escrever a minha metodologia, a minha forma, a minha própria voz, de como eu ia, né, e como eu ia me comunicar e tal. Eu fui rever, eu comecei a escrever 6 meses atrás. Na verdade, eu vi que eu estava repetindo conceitos ainda e não sendo a minha própria expressão. E aí, quando me deu sim, vontade de escrever, eu fui ver que era exatamente no mesmo dia, no mesmo horário de 6 meses atrás. Então, a gente começa a Hum, ver que é, tudo é cíclico, tudo é ascensionado e aprender a respeitar o meu corpo, que ainda não, sabe, de forçar, de ter que dar certo, sabe, de que se deu errado é porque faltou esforço. Na verdade, é justamente ao contrário, o corpo não estava afim. E aí a gente evita de sim, quebrar uma parte do corpo, igual eu, que sabia que não queria mais aquele serviço, eu tentei ir embora, engoli aquilo, em 15 minutos para ir embora eu quebrei minha mão. O que adiantou, sabe? é, Então aí a gente começa a perceber que não adianta fugir. O sim. fim dói, aceita que dói menos, é aquele Aceita que ditado. dói menos, exatamente, exatamente isso, tá? Teve uma pessoa aqui que eu não consigo ver o nome, perguntou o que eu posso fazer para contribuir mais com o meu trabalho em moda íntima. Primeiro, a primeira pergunta que não quer calar. Verdade, teu corpo, ele é nutrido, ele gosta desse trabalho, ele escolhe esse trabalho, é a partir desse trabalho que teu corpo vai criar mais dinheiro para ti? Cara, foi o que eu falei pra vocês, assim, ó, eu não sei até quando eu vou ficar aqui sendo facilitadora de consciência, ministrando classe, fazendo chamada. Eu não sei se esse grupo eu vou encerrar ele amanhã. Tipo, eu não sei de nada disso. Eu já soltei o controle que, tipo assim, eu não tem mais como eu retroceder isso em mim, sabe? Eu já cheguei no espaço de, tipo assim, eu não posso mais desver tudo que eu já vi. Então, quando tu solta o controle, tu acessa um espaço de tanta liberdade de ser quem tu é, que tu só faz mais daquilo. E aquilo vai é, retroalimentando. Nossa, como é que eu tirei essa palavra? Eu não sei. Mas aquilo vai se retroalimentando. Então, a gente começa a usar as ferramentas, entra nesse fluxo, quem está disponível, né, de sair dessa realidade, até recentemente veio uma pessoa responder o meu story. Ele falou assim: que imbecilidade. Eu não sabia nem que existia essa palavra, mas ele falou assim: que imbecilidade. E era exatamente o story que eu estava falando, de que é muito fácil a gente culpar, né, o presidente, o Papa, as chuvas, o Elinho, o nosso marido, a nossa esposa, nossos filhos, né, dar ali um poder para essas pessoas e não acessar o nosso poder. Isso é mais fácil. Só que isso resolve o quê? O que que tu cria a partir disso? O que que tu cria a partir disso? Tu cria mais dinheiro? Tu cria mais dificuldade? Tu cria mais facilidade? Tu cria mais leveza? Tu cria mais alegria, mais dívida? O que que tu cria a partir disso? Então, quando tu vai perguntar para o teu trabalho de que forma ele pode ser mais contribuição, a pergunta básica, a primeira chave, foi, pô, realmente, verdade, tu tá escolhendo isso daqui? O que eu tô fazendo hoje? Tá escolhendo estar aqui?
Porque assim, ó, eu lembro que quando eu fui fazer meu primeiro curso de massoterapia, foi com o Elaine brasileiro. Elaine, ô Sheila, tu é de onde? Eu agora estou morando em Garopaba, Santa Catarina, Ah, mas eu tá. tive em Sombrio, eu tive acesso a esses conhecimentos. Ah, tá. Enfim, quando eu fui fazer meu primeiro curso de massagem, foi lá em Curitiba, com a Elaine brasileiro. Ela é do Recife, se eu não me engano. E eu lembro que na época eu já trabalhava em cooperativa de crédito, uma alergia no meu dedo, que não passava por nada, já tinha ido dermatologista, já tinha feito um monte de coisa. E eu lembro que quando eu peguei o microfone para me apresentar, eu fiquei emocionada. Eu falei para ela assim, eu falei, Elaine, e na época eu não trabalhava com Axis, tipo assim, eu não usava as ferramentas, eu tinha feito minha primeira classe, larguei a apostila na gaveta e fui com Deus, só pela misericórdia divina. Em vez de eu usar, usar esse negócio, mas tudo bem, tudo no momento certo, né? E daí eu lembro que eu peguei o microfone e me emocionei, eu falei para ela assim, eu falei, Elaine, é, a minha mão, ela desenvolve uma alergia desde que eu me conheço por gente. Já fiz tudo que tu podes imaginar. E recentemente, antes de eu vir aqui para esse curso, eu acessei que a minha mão está fazendo algo que ela não escolhe fazer. Então ali eu já sabia que eu tinha o poder, o meu corpo gera um corpo curador, então meu corpo cura através dele o corpo das outras pessoas. Então ali a primeira coisa que eu fui foi trabalhar como massoterapeuta. Só que antes disso, eu vendia, tinha uma mini estufa de cacto suculenta aqui na casa dos meus pais. Eles têm uma empresa, eu montei uma estufa do lado da empresa. E eu lembro que as pessoas entravam dentro da estufa, gente, e elas simplesmente, a gente começava a conversar sobre plantas, e elas simplesmente, do absoluto nada, elas começavam a me contar sobre a vida delas e choravam e se emocionavam e olhavam para mim e falavam assim: Nossa, eu nem te conheço, eu não sei nem por que que eu tô te falando isso. Isso há nem sei quantos anos atrás eu olhava para aquilo e por muito tempo, eu entrei no espaço errado de mim, tipo, falava assim: Cara, tem alguma coisa de errada comigo? Porque não é possível. Que porra é essa? E eu não sabia de fato, né? Hoje eu sei que isso é uma capacidade, uma habilidade de X-Men que por muito tempo percebeu o campo de energia das outras pessoas e passar essa confiança para as outras pessoas. Hoje eu recebo clientes, pacientes que são viciados e que eles escondem a parte da sombra deles, do vício, até deles mesmo. Tipo, ninguém da família deles sabe que eles já tiveram uma fase da vida que eles eram viciados, eles escondem até deles mesmos. Pois para mim, eles chegam na minha sessão, tipo, eles pegam e eles contam o que que eles estavam fazendo, que acabou, que foi pro fundo do poço e que vendeu tudo dentro de casa e que entrou num escambau, que a vida se acabou sendo uma bola de fogo, só não citou, tipo, porque o cara já fez de tudo. Eu falo assim, meu Deus, como que pode ser contribuição para as pessoas? E daí começa a vir, tipo, começa a vir, começa a vir. Então, assim, pergunte primeiro se o teu corpo quer fazer aquilo. Se ele não escolher, não entre em desespero, não entra no errado, ai, porque meu corpo não quer e eu tô fazendo isso, eu tô sendo manicure, meu corpo não quer mais ser manicure, agora o que é com você? Calma, tipo, pergunta, ok, corpo, tu não quer mais ser manicure? Me mostra, me mostra o que que tu quer ser. Ah, ele quer ser vendedora de lingerie, né? Ela perguntou ali, ele quer ser praticante de barras de axis, ele quer ser terapeuta, ele quer fazer faxina, ele quer trabalhar numa agência de turismo, independente do que ele quer. Começa a seguir isso. Começa a honrar o que ele veio fazer aqui. Começa a honrar ele, começa a incluir ele. Não precisa fazer isso, né, da noite pro dia. Faz isso com calma. Tem espaço, tem tempo, mas a partir do momento que tu começar a seguir isso, cara, vocês não vão mais parar. Vocês não vão mais parar, porque é uma criação atrás da outra, é uma criação, é um looping assim, ó, de criações. E aquilo te alimenta, aquilo te dá energia, e daí tu vai, e daí a Raquel falando pra mim, né, tá, e às vezes tem dia que eu durmo tipo 3, 4 horas. Cara, se for um trabalho que tá te nutrindo, o teu corpo, ele vai criar energia, tu pode ficar sem dormir, que o teu corpo vai criar energia. Tu pode ficar sem água, que o teu corpo vai conseguir funcionar. Cara, tu pode ficar sem água. Voltou? Voltou, né? Tu pode ficar sem água, que o teu corpo, ele vai dar um jeito.
sabe? Então, esse negócio dessa realidade, de falar assim, ai, porque tu tem que tomar 3 litros de água por dia. Cara, pergunta pro corpo. Às vezes ele quer um, às vezes ele quer 5. Não tem certo e errado, é a forma como ele está escolhendo o que vai nutrir ele. Ai, porque o teu corpo é 70% de água, então tu tem que tomar não sei o quê, porque. Pergunta. Às vezes tu tá sobrecarregando o teu rim, tomando 5. Ou às vezes tá sobrecarregando tomando um, quanto ele quer tomar 5. Então, assim, pergunta o que ele quer fazer. Pergunta o que que ele quer comer, o que que ele quer tomar, que roupa que ele quer vestir, que exercício que ele quer fazer, que trabalho que ele quer fazer, de que forma ele quer criar mais dinheiro. Corpo, hoje, de que forma tu pode criar mais dinheiro para mim? Isso tudo eu vou ensinar para vocês na chamada, né? A gente vai abranger o corpo com, com várias perspectivas diferentes. Então, tipo assim, tem ferramenta para a gente usar o corpo, tipo rapidinhas com o corpo, que cada vez eu lanço um vídeo para coisa diferente, eu vou abranger isso nessa chamada. Só que no fim é tudo uma coisa só, porque é o nosso corpo que faz tudo. Então, ele tem uma forma de receber. A Raquel vai receber de uma forma, a Duda de outra, a Ana de outra, a Joelma de outra, a Vera de outra, a Sheila de outra. Cada um vai receber de uma forma. Então, se todo mundo tiver nesse espaço, gente, o quão mais feliz, o quão mais divertida vai ser a nossa vida, porra. Tipo assim, é o quê? A gente vai brincar direto. A gente vai viajar, a gente vai sorrir mais, a gente vai mais pra praia, a gente vai criar mais dinheiro, porque tá todo mundo feliz, caralho. Tá todo mundo com a conta cheia de dinheiro quando a gente começar a honrar esse corpo, entendeu? Porque é ele que consegue. Então, que se requer para que o máximo de número de pessoas, tipo, encontrem isso e percebam isso, incluam seus corpos e façam o negócio acontecer. Isso é o fluxo, porque é um fluxo que não é difícil. Vocês vão aprender a fazer isso e vocês vão perceber que vai criar uma coisa atrás da outra. Então, é só realmente vocês usarem as ferramentas que eu vou passar para vocês. Codô, codô, mãe, mãe, codei, mãe, codei, mãe, codei. Não pode pisar aqui. Meu filho. Pera, gente. Quer descer? Vamos descer, né? Gente, 5 quilos, tá? 5 quilos, 9 meses. Desce, devagar, com calma. Aí, foi. Eu sempre soube. Gente, eu não tô conseguindo. Sempre soube que vim procurar em terapias e fugi disso por anos e agora não mais. É. Corpo, de que forma eu posso ser contribuição para as pessoas? Ah, é através de um reiki, de uma apometria, de uma cura, de um ser. Pede ajuda, né? Equipe da tua, ajuda da tua equipe de contribuição. Ajuda, a gente não fala em Access, ajuda, né? Mas daí eu nem vou entrar nesse assunto, porque é um negócio mais para chamada avançada. Mas pede contribuição. Quem pode contribuir aqui comigo? Quem pode contribuir aqui comigo? Amores, alguém mais que abriu o microfone quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? A Joelma falou, eu gosto de radiestesia. Sim, eu trabalhei bastante com radiestesia. Bastante, bastante, bastante. Espera só um pouquinho que o negócio deslogou aqui, né? Voltou. Então é isso, amores. Tá, olha só. Recados paroquiais de finaleira. É, quarta que vem a gente tem Ai, chamada. Oi? Ai, não vi. Pode consegui, falar. consegui destravar agora. Agora eu tô te vendo. Fala, meu amor. Vocês todas são tudo doidas, doidas de pedra, e eu super me identifiquei, porque eu achei que eu era a única doida. Tem coisa que eu não falo nem pra minha sombra, porque não conheço muitos doidos como eu. Gente, gratidão por esse momento. É uma honra ter vocês aqui. Eu sinto a energia de cada uma e a grandeza do ser divino que vocês são. Então, muito obrigada. E eu me sinto assim presenteada com esse momento. Vou tentar ser super breve, porém é muita coisa colapsando de um dia para o outro, assim, é absurdo. Eu me chamo Raquel Vassoura, sou aqui de Jaraguá do Sul. E há um dia atrás eu me conectei com a Thay, porque de manhã eu tenho uma leve consciência de que do poder das perguntas. E quando eu estava
algumas coisas, alguns desejos, algumas coisas que estavam ali paradas. E quando eu fiz uma pausa pro meu lanche da manhã, eu entrei no Instagram e eu acessei aquele vídeo dos R$ 30. Falei, gostei dessa mulher, eu gostei dela e comecei a seguir. Eu não costumo seguir as pessoas porque eu raramente entro no Instagram. Mas assim, foi uma conexão de alma, sabe aquela amiga, parece que é amiga de infância, assim? E aí eu me conectei Não, e muito com a detalhe, Thay. né? No início da tua fala, tu fala assim: a gente se conheceu ontem. Ontem. Como se ela fala como se, tipo assim, a gente tá aqui na chamada conversando assim, como se a gente já se conhecesse ela ontem, só um adendo. Só pra, tipo assim, isso daqui é uma parte de tudo que eu tô recebendo todos os dias. As pessoas vêm falar comigo como se, tipo assim, cara, com sede, porque Amigos. assim, meu Deus, o corpo delas vinha pedindo. Tanto é que no final do meu atendimento com a Raquel, eu falei pra ela assim, eu falei, Raquel, sabe o que que eu percebo do teu campo agora? O teu corpo. Ele falando assim, aleluia, Fazendo festa. graças a Deus, alguém me entende dessa Até que porra. enfim Agora acordou. sim. Aham. Eu acessei essa energia. E um dia, gente, isso não é nada nessa realidade. Parece que, tipo assim, em 500 mil anos, pode falar. Sim, foi mágico. E aí eu só pensava assim, eu preciso falar com ela, eu preciso saber quanto que custa a sessão dela. E ontem eu fiz um movimento financeiro muito alto. E aí eu pensei, tem que ser baratinho, porque senão, como é que eu, né? E veio um valor na minha cabeça, eu falei assim, eu vou falar com ela. E quando eu falei com a Thay, ela me passou o valor da sessão, eu nem ouvi essa informação, precisa falar com ela. E foi o que aconteceu, ela abriu um momento para mim, me atendeu no valor que eu podia pagar naquele instante, foi uma loucura, foi coisa assim bem doida. E, e aí a gente conversando, e voltou todas as questões de fazer perguntas que eu não conheço muito a técnica de barra de axis, mas tenho uma noção. E aí, hoje de manhã, eu falei: vou fazer o que a Thay falou, vou fazer algumas perguntas para colapsar algumas coisas, trazer o entendimento de algumas coisas. E fiz no total de 16 perguntas. E, e quando eu recebo, eu sou escritora, então eu tenho essa coisa de eu não consigo acompanhar, minha mão não acompanha os downloads. E eu fiz as 16 perguntas e começou a vir resposta. Na terceira resposta, eu ia mandar mensagem para a Thay contando. Olha só, esse negócio das perguntas é mágico, porque eu estou acessando as respostas e me vem. Às vezes eu não concordo com a resposta, mas aquilo não muda, aquela frase não muda, e eu coloco no papel. E aí eu fui enumerando, eu fiz as perguntas. E em 10, 15 minutos eu já tinha respondido todas elas. Foi muito instantâneo, assim, sabe? E os detalhes de coisas que eu decidi nos meus momentos de oração, aconteceu. Uma das coisas foi o clientes antigos que fizeram cotação, para quem está me conhecendo agora, eu publico livros, tenho uma agência de prestação de serviço, uma editora, e eu tinha várias pessoas que fazem a cotação e não é o momento e deixam para depois. E eu chamei à existência essas pessoas, porque eu tenho uma parada com palavras assim absurda. Mexo com uma energia que eu ainda não domino. E eu comecei a chamar todas as pessoas que se conectaram comigo. Ontem ainda veio um cliente do mês de julho para reatar o Raquel, vamos dar andamento no projeto. Hoje de manhã veio um cliente de um ano atrás que já desistiu 2 vezes de fazer o projeto porque a esposa estava em processos de cirurgia e tudo. E hoje ele vem falar comigo e fecha o, o arquivo ali. A gente vai fazer o livro contando a história. E o detalhe, quando eu abri o livro, porque a gente sempre pega, tá? E eu avalio o material para fazer a cotação. E eu avaliei muito rápido e passei a cotação. Não, vou fazer o pagamento no final do dia. E quando eu olhei, eu teria um furo de R$ 1.480.
Aí eu voltei para o cliente, como ele ainda não tinha feito o pagamento, e passei, olha, não é 36 páginas, o seu livro vai dar 91 páginas, o valor vai mudar do orçamento. Eu já imaginava, Raquel, manda o link do pagamento. E aí, eu agora, conversando aqui com vocês, eu tava conversando com ele, que ele desesperado, querendo me pagar agora, mas já passou do horário e, sabe, eu falei, não, calma, amanhã dá tudo certo amanhã. Então, assim, ó, são coisas que vão se colapsando quando você aciona as perguntas certas. É muito impressionante, sabe? Pô, E é cara, inexplicável isso. cara, eu te falei ontem no nosso atendimento, eu falei assim, pede pela porra da facilidade, deu escravidão, corpo, deu, chega dificuldade, facilidade, é exatamente isso. Tipo, tu corrigiu o negócio, falou assim, isso, simples. Essa é a facilidade que a gente escolhe quando a gente inclui nosso corpo. É diferente, gente, é diferente, o rolê é diferente. Ai, gratidão, meu Deus do céu, tô muito feliz. Ah, eu imagino. Eu tô assim, porque a informação que eu tinha dentro do meu campo era que eu precisava falar com, assim, conhece ela, você precisa falar com ela. Não, a ideia não era o que a gente ia conversar, era o acesso. Era algo que eu tinha certeza que se você me desse 10 minutos do teu tempo numa videochamada, eu ia conectar a energia e eu tinha a informação que eu ia, que a chave estava com você. Abrir uma chave com você. Ô, gente, para E quem não tá entendendo, a Raquel falou assim, ó, ô, tá, eu tenho esse valor aqui agora. Quantos minutos tu pode conversar comigo? E se tu não quiser abrir tua boca, eu só quero que tu esteja na chamada comigo. Tipo, tu não precisa falar nada. Só pra tu eu existir sabia no disso. rolê, é isso. Aí, no fim, foi uma chamada de mais de uma hora, porque eu falei pro meu corpo, eu falei assim, corpo, entrega tudo que ela tá disposta a receber. Se ela não tá disposta a receber, eu não vou entrar. Mas se ela tá, eu deu mais de uma hora eu conversando com essa mulher. Sim. Mais E de uma hora. quando e de repente parou, cessou, não tinha um assunto, não conseguia falar, e eu falo pelos cotovelos. Eu falei para Thay, Thay, é agora, se eu passar disso, eu tô explorando, eu tô abusando, não me sinto em paz, então a nossa conversa acaba aqui. E foi muito mágico, porque a chave. E aí eu fiz uma pergunta hoje de manhã. Eu não tô com o caderno aqui. Foi assim, sabe aquela, como a Thay falou, aquela lapada assim? Eu perguntei, tá, mas ontem eu tinha uma certeza que era uma chave que eu ia pegar, mas eu não conversei nada de extraordinário, nada que eu nunca falei, nunca pensei na vida. Não foi um assunto que eu tava ouvindo pela primeira vez. E a resposta que eu tive, assim, foi absurda, sabe? E foi de encontro exatamente com o que eu sentia. Não, não é uma questão das palavras, é uma questão de energia. Depois eu posso compartilhar no grupo a resposta que eu tive dessa pergunta, que foi assim, eu falei, não fui eu que tirei isso, não veio de mim, isso aqui eu acessei de Ah, algum é, lugar, porque mulher. eu não Abre o bico inventei isso. agora. Abre o bico agora. Se eu vou ficar esperando até tu tiver É que o disponibilidade meu de falar. caderno tá lá na sala. Ah, tá. Então depois eu vou te cobrar. Assim, ó, Tá bom. gente, aí a Thay falou sobre. Eu falei sobre várias coisas, né? Você me aconselhou a fazer perguntas. E eu estou em dieta, né? Estou fazendo academia com uma dieta. A personal me receitou, fez todo um combo para mim. E uma dieta bem punk, assim. Aí eu falei, ah, beleza, eu vou perguntar pro corpo, né, se ele quer um doce, um bolo, uma coisa, eu vou aproveitar. 3h38 era a hora do meu lanche da tarde. Falei, corpo, aí eu fiz as perguntas para saber o que o corpo queria, eu tava com fome. Abri a geladeira, não consegui pegar nada, abri o armário, não consegui pegar nada. E aí eu fui dando sugestão como uma criança que tá do meu lado, você quer isso, você quer aquilo. Aí eu só tinha aquilo. Vai tomar teu shake, a tua creatina, teu colágeno. Vai tomar isso. Aí eu novamente de ir. Então, aquela confirmação, Thay, a pergunta que eu fiz de manhã, se o corpo queria fazer musculação, se o meu corpo queria ficar definido, porque há um preço por isso, né? Foi impressionante as respostas que eu tive. Então, Thay, muito obrigada pela sua existência, pela sua contribuição, porque sim, de fato, meu espírito indicou para mim ontem que existia uma chave em você
E hoje só veio confirmação, conhecendo essas pessoas aqui, sentindo energia boa, essa luz que há no sorriso de vocês, nos olhos de vocês, me faz me sentir bem, me faz me sentir confirmando que toda. Eu não sei nem explicar direito, mas toda essa egrégora é muito real, é muito forte. E uma coisa poderosa, gente, quando você é ativado, quando você ativa a tua abundância, o teu ser divino, você cura e abençoa tudo em sua volta sem querer ser a Madre Teresa de Calcutá. Não é uma questão de você querer se aparecer, ajudar a fazedora, né? Mas é abundante. É bem aquilo que a Thay falou, onde você está, você superabunda o ambiente, sem esforço. E é isso que a gente é naturalmente, né? Partículas do ser divino formando um único ser. Então, gente, tem muita coisa boa para contar de coisas colapsando através das perguntas. Então, por favor, não peguem um papel, uma caneta, não vão dormir hoje sem fazer centenas de perguntas que vocês vão acessar coisas extraordinárias, eu tenho certeza. Obrigada. Gratidão, meu amor. Meu Deus do céu, fiquei até emocionada aqui. Gratidão pelo teu depoimento. Nossa, sem palavras, assim. A troca que a gente teve ontem, e, tipo, foi muito louco, assim, porque eu tava dormindo, eu odeio acordar cedo, né? Já falei pra vocês. Eu durmo tarde e acordo tarde. Aí era, tipo, umas 10 e pouco, eu acordei, tinha uma mensagem desse ser humano. Aí depois ela pega e me fala assim: ai, era 10 horas, eu tava puxando. Ela não falou isso porque ela não sabe os termos, que ela ainda não veio fazer uma classe comigo, mas ela vai vir falar uma classe. Eu tava puxando tua energia pra tu me responder 10 horas. Eu falei, ah, assustada, fui tu acordou 10 e pouquinho da manhã, então. Eu falei, toma, pega essa. E acordou, e peguei e respondi, e daí de tarde a gente já tinha horário disponível, a gente já fez a nossa sessão. E tudo isso aconteceu, gente, ontem. O jeito que a gente está falando aqui, quantos anos vocês dariam para isso nessa realidade? Então, assim, é exatamente isso. Peças e receberás. Facilidade, universo. Facilidade aqui. Universo, que contribuição mais eu posso ser? Então, assim, surreal. Gratidão. Tá todo mundo te dando gratidão ali no chat, sua linda. Como podemos receber mais? Mores, mais alguém quer falar? Não sei, meu corpo tá, tipo assim, se vibrando, assim, ó, tipo, de tanta energia, sabe? Uma coisa, assim, bem louca. Ninguém mais quer falar. Então tá Eu bom. quero dizer que eu tô muito, 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 muito ansiosa, que minha cabeça tá explodindo de informação e eu tô muito ansiosa pra terça-feira. Vai Ai, explodir, ai. nós vamos limpar, porque nós vamos corretar as barras. Então ela vai explodir, nós vamos abrir espaço, vamos limpar, e tu vai colocar novas coisas de acordo com a realidade que tu escolhe agora. É isso que as barras têm o poder na nossa vida, de limpar toda essa sujeira. A gente vai destruir, descriar e limpar e fritar muita coisa. Gratidão. Gratidão pela tua escolha. Já te falei isso, né? Tô te acompanhando já lá no Instagram, tô vendo vários movimentos incríveis, e a partir do momento que tu escolheu, tu já tá recebendo. Então, é isso, Mori. Se alguém quiser vir pra classe, terça-feira tem uma e sábado tem outra, me manda mensagem, tá? Essa linda vai vir lá de Itajaí pra fazer a classe de barras comigo, então, bora que bora. Vai ser de tarde, tá? De tarde até final da tarde, então quem tiver disponibilidade, me manda mensagem. Mais alguém, mais alguém, mais alguém, que ainda mais? Ah, daí deixa eu falar pra você. A Raquel quer falar? Abrir o microfone? Tá, eu achei a resposta Ah, tu foi lá aqui. pegar? Fala. Eu fui lá pegar, porque eu acho que vai contribuir com alguém. Aí eu Sim. não sei falar direito, então eu fiz o que achava como era, né? Corpo verdade. Ontem eu intuí que deveria falar com a Thay e queria pegar uma chave com ela, da qual era o que eu precisava naquele momento. Aí eu falei, porém nada de diferente foi me apresentado. Você pode me explicar? Aí eu falei assim, veio muito rápido e eu escrevi nessa velocidade que veio, assim. Muitas pessoas apenas esperam porque procuram respostas ou coisas. Então, as pessoas apenas esperam, ficam esperando porque elas só procuram respostas ou coisas, quando, na verdade, a escolha deveria ser acessar energia.
Se tudo é energia e se o todo é mental, então por que se cria tanta dificuldade, demora e espera? Os sinais são sutis. Não sei de onde eu tirei isso, eu sei sair no campo. Uau, exatamente. É exatamente isso. Foi resumido, tudo que a gente conversou e tudo que vem acontecendo aqui. Porque a gente, antes de eu abrir a boca para falar com vocês, vocês já captaram a minha energia de acordo com o que vocês estavam pedindo antes. E vocês podem ter feito um pedido ano passado. Não é sobre tempo. Nessa realidade não tem, né? Eles criam tempo. Gratidão, Raquel, exatamente isso. Tu pegou a energia da coisa. E isso fala mais do que mil palavras, mais do que pensamentos, mais do que qualquer coisa dessa realidade. Então, o que se requer para que a gente perceba mais do nosso dia a dia que energia é a primeira linguagem? Energia é a primeira linguagem. Que energia meu corpo podemos ser hoje? Que energia meu corpo podemos ser hoje que vai ser contribuição para a Terra? Que energia meu corpo podemos ser hoje que vai ser contribuição através do meu trabalho? Que energia meu corpo podemos ser hoje? Corpo, o que se requer hoje? Que energia tu está requerendo de mim hoje, corpo? Aí às vezes vem uma energia assim de tipo brincar, de diversão, de coisa. Essa energia que tu tá requerendo, essa energia vai te nutrir hoje, então segue isso. Segue isso. Corpo, do que você tem medo que gera tanto bloqueio? Gratidão. Gratidão, acho que é a Josi, né, no Motorola, ela mandou mensagem no WhatsApp. Mores, então é isso. Temos o quê? Quarta-feira temos encontro para quem escolhe, R$ 47 de energia de troca, iniciando a conversa com o corpo, com ferramentas práticas. Quem se inscreveu hoje ainda, meu, tá tarde, né, mas tempo é dessa realidade. Vai ganhar o bônus do manual. Então, manual prático, simples, não é um manual gigantesco, para vocês terem ali já anotado as perguntinhas, as ferramentas, tudo que eu vou ensinar. Quem tiver na escolha, me manda mensagem no privado, ou manda lá no grupo, tá? Eu quero. E daí eu já mando meu Pix. No crédito tem a taxinha ali da maquininha, mas eu mando o link também, tá tudo bem. Crédito, Pix e é isso. Bora que vamos. Daí semana que vem a gente tem mais um encontro, então. E estamos ali no grupo. Em perceber de mandar informação ali no grupo, pergunta, contribuição, que é uma contribuição realmente. Todo mundo tá ali para trocar, né? Então eu falo, as outras pessoas também contribuem. E é isso, sou muito grata, mas assim, antes de eu ser grata, eu quero agora que vocês acessem energia de gratidão por si mesmos. Tipo assim, peguem toda a gratidão que tá fluindo pela escolha de vocês, gente. Pela escolha de vocês, porque foi só uma escolha. É como a Raquel falou, tipo, não teve nada de extraordinário, não teve, tipo, uma ferramenta grandiosa, não teve, tipo, assim, uma coisa assim, uau, nossa, que incrível, aquela coisa assim, de, tipo, manifestar algo assim grandioso. Mas peguem toda essa energia de gratidão e coloquem tudo isso para si. Puxa para o corpo de vocês. Corpo, gratidão por estar aqui. É o meu corpo que está aqui. Corpo, gratidão por ter escolhido. Abrir o Instagram em tal horário. Ter mandado mensagem para a Thay. Ter acessado a consciência de entrar para a comunidade dela. Ter escolhido receber dela. Gratidão, corpo. Foi você que fez isso. Foi você que fez tudo isso. Tudo que eu estou recebendo aqui agora é tudo porque você escolheu fazer. Eu não teria como fazer nada nessa realidade sem você. Então, o que se requer para que a partir de agora, com todas as escolhas diferentes que eu vou fazer a partir dessa chamada de hoje, a gente crie uma vida mais fácil, mais leve, mais divertida? Que lugares eu posso olhar? O que eu posso ser para criar mais dinheiro na minha vida? Corpo, crie agora um movimento para que eu crie um dinheiro que esse dinheiro seja contribuição na vida das pessoas e na nossa. Esse dinheiro crie mais dinheiro e eu entre nesse fluxo. E tudo que me fizer sair desse fluxo do corpo, eu quero que você fique tão pesado, mas tão pesado, que faça com que eu saia desse fluxo logo e volte para o meu fluxo de leveza, de diversão, de facilidade. Eu escolho a partir de agora a facilidade. Então, tudo que me impeça de ser, perceber, saber e receber, da facilidade, da diversão, da leveza, a gente vai destruir desse que é a vez do Deus Leão. Sim, certo, errado, boi, mal, pode, poc, todas as exemplos, garotos, povo, discreções, bases e leis. Corpo, me avisa todas as vezes que eu sair da minha realidade. Me avisa todas as vezes que eu estiver escolhendo pela dificuldade. Corpo, me avisa.
Me dá uma dor, me mostra uma dor, me mostra alguma coisa, mostra um peso para mim, com facilidade, com leveza, com honra, para que eu seja, continue nesse fluxo de gratidão por ti. E assim eu vou conseguir me manter nesse fluxo de receber, de facilidade, de diversão, e eu vou continuar escolhendo. Em honra a você, eu vou continuar escolhendo. Por isso que eu tô aqui. É isso, gatas, garotas. Então, quem perceber de vir para chamar na semana que vem, quem quiser fazer alguma contribuição lá no grupo, que percebeu depois dessa chamada, estamos livres, disponíveis e nos divertindo aqui nessa realidade. Como essa realidade pode ser mais fácil, né, gente? Essa realidade que vive no trauma e drama, no medo, na culpa, o que se requer para que a gente acesse uma facilidade nessa realidade. Então é isso. Beijo, amores. A gente se fala, a gente se encontra em energia. Tchau!